Ela só queria um momento sozinha na praça. Nem imaginava quem estava no banco ao lado. O milionário mais famoso do país a ouvia em silêncio, e a vida dela muda em segundos. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O sol da tarde desenhava sombras alongadas entre as árvores centenárias do Parque do Flamengo, no Rio de Janeiro. A brisa suave vinda da Baía de Guanabara trazia consigo o aroma característico de maresia misturado ao perfume das flores tropicais. Era uma terça-feira tranquila, e Vitória Mendes aproveitava seu dia de folga para escapar da agitação da vida corporativa que a consumia diariamente no escritório de advocacia onde trabalhava. Aos 32 anos, Vitória era uma advogada promissora, mas a pressão constante dos processos, dos prazos e das intermináveis reuniões estava cobrando seu preço. Ela caminhou sem pressa pelos caminhos de pedra portuguesa, observando a cidade que se desdobrava à sua volta. O contraste entre os arranha-céus modernos e o contorno majestoso do Pão de Açúcar parecia simbolizar sua própria vida, dividida entre a rigidez profissional e a busca por um espaço de respiração. Seus cabelos cacheados, presos em um coque despretensioso, balançavam levemente com a brisa enquanto ela procurava um lugar para se sentar. Um único momento de paz, pensou, enquanto seus olhos castanhos percorriam o parque. Famílias passeavam, idosos jogavam dominó sob a sombra das árvores e jovens praticavam capoeira no gramado. Era um pedaço vivo do Brasil que pulsava a seu redor, mas Vitória se sentia estranhamente desconectada daquele cenário. Finalmente, encontrou um banco vazio de frente para a baía. Sentou-se, tirou os sapatos de salto que insistia em usar mesmo em seus dias livres e permitiu que seus pés descalços tocassem a grama fresca. Respirou fundo, abriu a bolsa e retirou o livro, que havia comprado na semana anterior, um romance sobre redescobertas e segundas chances. Ironicamente, era exatamente o que ela precisava naquele momento. Não muito longe dali, Tiago Albuquerque caminhava apressadamente, tentando passar despercebido. Aos 38 anos, ele era um dos empresários mais bem-sucedidos e conhecidos do país. Seu rosto frequentemente estampava capas de revistas de negócios, e seu nome era sinônimo de inovação e sucesso no mundo empresarial. Fundador da maior plataforma digital brasileira, a Tech Brasil, Tiago havia transformado uma ideia, surgida em seu apartamento de estudante, em um império avaliado em bilhões. Apesar de todo o sucesso, havia momentos em que ele simplesmente desejava ser anônimo novamente. Aquela tarde era um desses momentos. Vestindo roupas simples, jeans, camiseta branca e um boné que ajudava a esconder seu rosto, ele tentava escapar não apenas dos olhares curiosos, mas também das responsabilidades que seu nome carregava. Seu assistente pessoal havia organizado sua agenda para ter algumas horas livres, algo raro em sua vida frenética. Tiago caminhava distraidamente, absorvendo a normalidade ao seu redor, quando seu olhar se fixou no banco onde Vitória estava sentada. Havia algo naquela mulher, talvez a forma como estava completamente absorta em sua leitura, alheia ao mundo, que o intrigou. Sem pensar muito, aproximou-se e perguntou: "Este lugar está ocupado?" Sua voz tinha um tom grave e agradável. Vitória ergueu os olhos do livro, ligeiramente incomodada com a interrupção. Por um momento ficou em silêncio, estudando o homem à sua frente. Havia algo familiar nele, mas não conseguia identificar exatamente o que. "Não, pode sentar", respondeu finalmente, voltando ao livro e tentando ignorar a súbita companhia. Tiago sentou-se, mantendo uma distância respeitosa. Ele observou discretamente a capa do livro que ela lia e sorriu ao reconhecê-lo. Caminhos Cruzados. Excelente escolha. A parte sobre o protagonista descobrindo sua verdadeira vocação é fascinante, comentou ele. Vitória ergueu novamente os olhos, desta vez com um interesse genuíno. "Você já leu?" perguntou, marcando a página com o dedo. "Não apenas li, como conheço pessoalmente o autor", respondeu Tiago com um leve sorriso. "Daniel é um amigo de longa data."
Daniel Mota? Sério? Os olhos de Vitória se iluminaram. Este é o terceiro livro dele que leio. A forma como ele retrata as relações humanas é impressionante. A conversa fluiu naturalmente a partir dali. Discutiram literatura, cinema e as pequenas alegrias da vida cotidiana. Para Vitória, era refrescante ter uma conversa que não girasse em torno de processos judiciais ou estratégias legais. Para Tiago, era libertador conversar com alguém que aparentemente não o reconhecia, que o tratava como uma pessoa comum e não como o empresário bilionário que estampava revistas e programas de TV. Então você é advogada? Perguntou Tiago, após Vitória mencionar brevemente seu trabalho. Sim, especializada em direito empresarial. E você? Tiago hesitou por um momento, ponderando se deveria revelar sua verdadeira identidade. Optou por uma meia-verdade. Trabalho com tecnologia, nada muito interessante. Pelo contrário, respondeu Vitória. A tecnologia está transformando nosso mundo. Deve ser fascinante participar desse processo. Tiago sorriu, apreciando a sinceridade em suas palavras. A conversa continuou, e ambos perderam a noção do tempo. O sol começava a se pôr, tingindo o céu do Rio de Janeiro com tons alaranjados que se refletiam nas águas da baía, criando um espetáculo natural de tirar o fôlego. Foi então que o momento de tranquilidade foi abruptamente interrompido. Um grupo de 3 homens com câmeras profissionais se aproximou rapidamente, disparando flashes em direção a Tiago. Senhor Albuquerque, pode confirmar os rumores sobre a fusão com a empresa americana? É verdade que o senhor vai transferir a sede da Tech Brasil para o exterior? As perguntas vinham como rajadas, enquanto os flashes continuavam a disparar incessantemente. O rosto de Tiago endureceu e seu corpo tensionou visivelmente. O momento de paz havia sido estilhaçado. Vitória, por sua vez, olhava confusa da cena para o homem ao seu lado, começando a fazer as conexões em sua mente. Albuquerque. Tiago Albuquerque, murmurou mais para si mesma do que para ele. Tiago se virou para ela, o semblante agora carregado de preocupação e um certo constrangimento. Estava prestes a dizer algo quando um dos fotógrafos disparou. E quem é a acompanhante, senhor? Albuquerque? Sua nova namorada? Antes que qualquer um dos dois pudesse reagir, os flashes aumentaram, capturando a expressão de surpresa no rosto de Vitória e a frustração evidente nas feições de Tiago. O pacífico fim de tarde no Parque do Flamengo havia de repente se transformado em uma cena caótica, que logo estamparia os portais de fofocas e as redes sociais de todo o Brasil. Os paparazzi continuavam a disparar suas câmeras, enquanto Tiago tentava, em vão, proteger seu rosto e o de Vitória. A situação estava rapidamente saindo de controle, e vários frequentadores do parque já começavam a se aproximar, atraídos pelo tumulto e pela chance de ver de perto o famoso empresário. Por favor, respeitem minha privacidade, Tiago, pediu com firmeza, mas sua voz foi abafada pelo burburinho crescente e pelo clique incessante das câmeras. Vitória, ainda atordoada pela revelação, mantinha-se paralisada no banco. Sua mente trabalhava aceleradamente para processar a informação. O homem ao seu lado, com quem havia conversado tão naturalmente nos últimos minutos, era Tiago Albuquerque, o bilionário da tecnologia, o rosto que estampava revistas de negócios, o homem que sua amiga Camila não parava de mencionar e admirar. Precisamos sair daqui, sussurrou Tiago, inclinando-se em sua direção. Me desculpe por isso. Antes que Vitória pudesse responder, ele pegou sua mão e levantou-se. Rapidamente. Com uma habilidade que demonstrava prática, começou a abrir caminho entre os curiosos, puxando-a gentilmente. Em poucos minutos, alcançaram uma área mais arborizada do parque, onde 2 homens de terno aguardavam próximos a um carro preto de vidros escurecidos. Eduardo, tire-nos daqui, por favor, ordenou Tiago a um dos homens, que imediatamente abriu a porta traseira do veículo. Vitória hesitou encarando Tiago com uma mistura de confusão e desconfiança. Eu sei que tudo isso parece loucura, ele disse rapidamente, notando sua hesitação.
mas prometo que só quero escapar daqueles fotógrafos. Posso deixá-la onde quiser depois. Algo na sinceridade de seu olhar fez Vitória tomar uma decisão que, em circunstâncias normais, consideraria imprudente. Ela entrou no carro seguida por Tiago. O veículo arrancou suavemente, deixando para trás o tumulto do parque. O interior do automóvel era luxuoso, com bancos de couro macio e um sistema de ar-condicionado que criava um ambiente agradável, isolado do calor carioca. Um silêncio constrangedor se instalou entre eles, quebrado apenas pelo som suave do motor e o ocasional comunicado do motorista ao segurança que seguia em outro veículo. Então, Tiago Albuquerque. Vitória finalmente quebrou o silêncio, sua voz oscilando entre ironia e incredulidade. Tiago deixou escapar um suspiro de cansaço e alívio. Sim, esse sou eu. Desculpe por não ter sido honesto desde o início. Honesto? Vitória arqueou uma sobrancelha. Você disse que trabalhava com tecnologia. Isso é como dizer que o Cristo Redentor é uma estátua no rio. Tiago não pôde conter um sorriso diante da analogia. Justo. Mas entenda, não é sempre que posso ter uma conversa normal com alguém. Quando percebi que você não me reconheceu, foi, sim, refrescante. Vitória o estudou por um momento, notando as pequenas linhas de expressão ao redor dos olhos, sinais de estresse que as fotos nas revistas geralmente escondiam com Photoshop. De perto ele parecia mais humano, menos o ícone que a mídia construíra. Minha amiga Camila enlouqueceria se soubesse que estou neste carro com você, comentou Vitória, permitindo-se relaxar um pouco. Ela tem um fascínio quase obsessivo pela sua história. Já deve ter lido todas as suas entrevistas. Ah, uma fã da Tech Brasil? Perguntou Tiago, parecendo genuinamente interessado. Na verdade, uma fã sua, corrigiu Vitória com um sorriso provocativo. Ela sempre diz que seu maior mérito não foram os bilhões, mas como você transformou a relação dos brasileiros com a tecnologia. Tiago corou ligeiramente, um gesto que Vitória achou surpreendentemente cativante. Era estranho ver um homem tão poderoso demonstrar timidez. Sua amiga é generosa, respondeu ele olhando pela janela. A verdade é que tive muita sorte e pessoas talentosas ao meu lado. O carro avançava pelas ruas do Rio sem um destino aparente. Vitória notou que não havia perguntado para onde estavam indo. E então, para onde o senhor bilionário está? Me sequestrando? Brincou, tentando aliviar a tensão que ainda pairava no ar. Tiago riu, parecendo relaxar um pouco mais. Para onde você quiser. Posso levá-la para casa ou... Ele fez uma pausa, como se estivesse reunindo coragem. Ou podemos continuar nossa conversa em um lugar onde não sejamos interrompidos por câmeras indiscretas. Vitória o encarou, surpresa com a proposta. Deveria encerrar aquele encontro surreal e voltar à sua rotina? Ou deveria se permitir essa aventura inesperada? A advogada pragmática em seu interior dizia para escolher a primeira opção, mas algo mais profundo, talvez a mesma inquietação que a levara ao parque naquela tarde, a empurrava para a segunda. O que você sugere? Perguntou finalmente. O sorriso de Tiago se alargou. Conheço um lugar na Urca, um café pequeno com vista para a Bahia. É discreto, e o dono é um velho amigo que não vai permitir paparazzi. Um café na Urca parece adequado, concordou. Vitória, ainda não acreditando completamente na situação em que se encontrava. Tiago inclinou-se para a frente e deu novas instruções ao motorista. O carro mudou de direção, seguindo agora rumo à base do Pão de Açúcar. Durante o trajeto, a conversa fluiu novamente, retomando a naturalidade que haviam experimentado no parque antes da interrupção. Vitória descobriu que Tiago, apesar de toda a sua riqueza e fama, tinha preocupações e inseguranças surpreendentemente similares às suas. Ele falou sobre a pressão de liderar uma empresa com milhares de funcionários, sobre as noites sem dormir, preocupado com decisões que afetariam tantas vidas, sobre a solidão que vinha com a posição que ocupava. As pessoas enxergam o sucesso, mas não veem o peso dele, confidenciou Tiago, em um momento de rara vulnerabilidade. Acho que todos carregamos algum tipo de peso, respondeu Vitória pensativa. Só muda a escala. O café na Urca
Era exatamente como Tiago havia descrito. Pequeno, aconchegante e com uma vista deslumbrante. Situado em uma rua tranquila, longe das áreas mais turísticas, o estabelecimento tinha um ar retrô, com suas mesas de madeira escura e cadeiras de vime. Eles foram recebidos calorosamente por um senhor de cabelos grisalhos que abraçou Tiago como se fosse um filho. "Carlos, esta é Vitória", apresentou Tiago. "Precisamos de um canto tranquilo. Para o filho do meu amigo Antônio, sempre há um lugar especial", respondeu Carlos, conduzindo-os até uma mesa na varanda dos fundos, onde a vista da Baía de Guanabara se abria em todo o seu esplendor. Sentados frente a frente, com xícaras de café expresso brasileiro e uma pequena cesta de pães de queijo recém-saídos do forno, eles continuaram sua conversa. O sol já havia se posto completamente e as luzes da cidade começavam a piscar ao redor da baía, criando um cenário quase mágico. Então, Vitória Mendes, advogada empresarial, disse Tiago, provando um pão de queijo. "O que a levou ao Parque do Flamengo em plena terça-feira?" "Escapismo", respondeu ela sinceramente. Estava sufocando entre processos e reuniões. Precisava lembrar que existe um mundo além das paredes do escritório. Tiago assentiu, compreensivo. "Conheço bem essa sensação. É irônico, não é? Construímos carreiras buscando liberdade e segurança e acabamos prisioneiros delas." "Exatamente", exclamou Vitória, surpresa por ele entender tão perfeitamente o que ela sentia. "É como se estivéssemos sempre correndo para alcançar algo, que, quando finalmente conseguimos, já não nos satisfaz." "A eterna insatisfação humana", filosofou Tiago, olhando para a baía. "Sempre querendo mais, sempre buscando o próximo desafio." "E qual é o seu próximo desafio, Sr. Albuquerque?" perguntou Vitória, inclinando-se ligeiramente sobre a mesa. Tiago desviou o olhar da paisagem e fixou-o em Vitória. Havia algo em seus olhos, uma mistura de determinação e vulnerabilidade, que a intrigou. "Sinceramente, estou tentando redescobrir o propósito. Construí um império, mas às vezes me pergunto a que custo. Quero que a Tech Brasil seja mais do que apenas uma empresa lucrativa. Quero que ela faça diferença, que transforme realidades." "Como?" perguntou Vitória, genuinamente interessada. Foi então que Tiago começou a falar sobre um projeto que vinha desenvolvendo secretamente. Uma iniciativa para revitalizar espaços públicos através da tecnologia, começando justamente pelo Parque do Flamengo. Seu entusiasmo era contagiante, enquanto descrevia como pretendia integrar inovações tecnológicas sustentáveis ao ambiente natural, criando espaços que promovessem conexão e bem-estar. "Imagina um parque onde a tecnologia não seja invasiva, mas complementar à natureza", explicava Tiago, seus olhos brilhando com entusiasmo. Painéis solares camuflados alimentando sistemas de irrigação inteligentes, bancos com carregadores sem fio para dispositivos, aplicativos que identifiquem espécies de plantas e pássaros em tempo real. Vitória ouvia, fascinada. A paixão com o que ele falava contrastava drasticamente com a imagem calculista que a mídia pintava do empresário. "Parece incrível", comentou ela sinceramente, "mas por que o Parque do Flamengo?" Tiago hesitou por um momento, como se estivesse decidindo quanto revelar. "Tenho uma conexão pessoal com aquele lugar. Meu pai costumava me levar lá quando eu era criança, antes de..." Ele não completou a frase, mas Vitória percebeu a sombra que cruzou seu semblante. "Antes de partir?", ofereceu ela gentilmente. Tiago assentiu. "Ele nos deixou quando eu tinha 12 anos, um acidente de carro. O parque foi onde passamos alguns dos nossos melhores momentos juntos." "Sinto muito", disse Vitória, estendendo instintivamente a mão sobre a mesa e tocando a dele brevemente. Contato, embora breve, pareceu quebrar uma barreira invisível entre eles. Tiago sorriu agradecido. "Já faz muito tempo, mas acho que é por isso que sempre volto lá. Tem algo sobre aquele espaço que me reconecta com quem eu era antes de toda essa loucura." Vitória compreendeu perfeitamente o sentimento. Ela também tinha seus próprios santuários, lugares que a reconectavam com partes de si mesma
que às vezes temia ter perdido. E como você pretende implementar tudo isso? Deve ser complicado lidar com a burocracia municipal, comentou seu lado advogado emergindo naturalmente. Aí é que está o desafio, respondeu Tiago, inclinando-se para a frente. Precisamos de alguém que entenda de legislação ambiental e patrimonial, que possa navegar pelos labirintos burocráticos sem perder de vista a essência do projeto. Vitória ergueu uma sobrancelha, percebendo aonde ele queria chegar. Está me recrutando, Sr. Albuquerque? Estou considerando a possibilidade, respondeu ele com um sorriso maroto. Uma advogada especializada em direito empresarial, com sensibilidade para questões sociais e ambientais, seria um trunfo para este projeto. E como sabe que tenho sensibilidade para questões sociais e ambientais? Questionou ela, genuinamente curiosa. O livro que estava lendo, Caminhos Cruzados, tem um forte componente socioambiental. Além disso, você estava no parque em um dia de semana descalça na grama, claramente apreciando a natureza. Faço meu trabalho observando detalhes. Vitória não pôde deixar de sorrir diante da observação astuta. Impressionante, mas ainda não respondeu como pretende superar a burocracia. Com a pessoa certa ao meu lado, acredito que podemos criar um modelo de parceria público-privada que beneficie todos os envolvidos. Um projeto piloto que, se bem-sucedido, pode ser replicado em outros espaços públicos pelo Brasil. A ideia era ambiciosa, mas Vitória conseguia enxergar seu potencial. Como advogada, ela conhecia os desafios legais envolvidos, mas também reconhecia o impacto positivo que uma iniciativa como aquela poderia ter. É uma proposta interessante, admitiu finalmente, mas acho que está se precipitando. Mal nos conhecemos. Verdade, concordou Tiago. Então, que tal uma proposta alternativa? Não me dê uma resposta agora. Vamos nos encontrar algumas vezes para discutir o projeto em detalhes. Se depois disso você achar que não é para você, sem ressentimentos. A proposta era razoável e Vitória se viu tentada a aceitar. Havia algo naquele projeto e no entusiasmo com que Tiago falava dele que ressoava com seus próprios anseios de fazer algo significativo com sua carreira. Tudo bem, concordou finalmente. Alguns encontros para discutir o projeto, sem compromisso. Excelente, exclamou Tiago com um entusiasmo quase infantil que Vitória achou surpreendentemente cativante. Eles continuaram conversando enquanto a noite avançava. Carlos, o dono do café, ocasionalmente trazia mais pães de queijo e café, parecendo satisfeito em ver Tiago relaxado e animado. Quando finalmente decidiram encerrar a noite, já passava das 10. Deixe-me levá-la para casa, ofereceu Tiago quando saíram do café. O carro os aguardava discretamente na esquina. Vitória forneceu seu endereço no Leblon e logo estavam cruzando a cidade novamente. O trajeto foi feito em um silêncio confortável, como se ambos estivessem processando os eventos inesperados daquele dia. Quando o carro parou em frente ao prédio de Vitória, um edifício elegante, mas não ostensivo, Tiago se virou para ela. Obrigado. Por hoje, disse sinceramente. Foi a tarde mais normal que tive em muito tempo. Normal não é bem como eu descreveria encontrar um bilionário famoso no parque e acabar em um café secreto, discutindo projetos de revitalização urbana, respondeu Vitória com um sorriso. Tiago riu. Justo, mas você entendeu o que quis dizer. Entendi, assentiu ela. E também agradeço, foi inesperado, mas agradável. Eles trocaram números de telefone e Tiago prometeu entrar em contato para agendar o próximo encontro para discutir o projeto. Vitória saiu do carro com uma estranha sensação de que algo significativo havia começado naquele dia. Ao entrar em seu apartamento, Vitória foi imediatamente recebida pelos miados entusiasmados de Frida, sua gata malhada. Alimentou o animal e dirigiu-se ao banheiro para um merecido banho quente. Enquanto a água caía sobre seus ombros, ela tentava processar tudo o que havia acontecido. Havia algo em Tiago Albuquerque que não correspondia à imagem pública que ele projetava. Nos jornais e revistas, ele era retratado como um gênio, frio e calculista, um visionário implacável. O homem com quem conversara no parque e no café
parecia mais humano, mais vulnerável. Havia uma gentileza em seus olhos quando falava do pai, uma paixão genuína quando descrevia seu projeto para o parque. Saindo do banho e vestindo seu roupão confortável, Vitória pegou o celular e, cedendo à curiosidade, começou a pesquisar mais sobre Tiago. Os resultados eram previsíveis. Inúmeros artigos sobre seu sucesso empresarial, sua fortuna estimada, especulações sobre sua vida pessoal. Um artigo em particular chamou sua atenção. O lado desconhecido de Tiago Albuquerque, a perda que moldou o império. Era uma matéria antiga, de quase 10 anos atrás, que explorava como a perda precoce do pai havia influenciado sua trajetória profissional. Segundo o artigo, Antônio Albuquerque havia sido um professor universitário de física, um homem modesto e idealista que morrera tragicamente quando Tiago tinha apenas 12 anos. Vitória continuou navegando pelos resultados até que algo a fez parar abruptamente. Era uma foto de Tiago de cerca de 5 anos atrás, em um evento beneficente. Ao seu lado estava uma mulher que Vitória reconheceu imediatamente, sua própria mãe, Regina Mendes. Mas que diabos, murmurou Vitória, ampliando a imagem para ter certeza. Não havia dúvidas. Era sua mãe sorrindo ao lado de Tiago em um evento de gala. A legenda informava apenas que se tratava de um jantar beneficente para arrecadar fundos para um projeto educacional. Vitória tentou se lembrar se sua mãe alguma vez havia mencionado conhecer Tiago Albuquerque, mas nada vinha à mente. Regina, uma professora universitária aposentada, não era o tipo de pessoa que frequentava círculos de celebridades ou bilionários. Como ela havia chegado àquele evento? E por que nunca mencionara o encontro? Com mais perguntas do que respostas, Vitória decidiu que ligaria para a mãe no dia seguinte. Por ora, estava exausta demais para desvendar mais esse mistério. Deitou-se na cama, com Frida acomodada ao seu lado, e tentou adormecer, mas sua mente continuava voltando para a figura enigmática de Tiago Albuquerque e a inexplicável foto com sua mãe. O sono demorou a chegar, e quando finalmente adormeceu, Vitória sonhou com parques verdes banhados pelo sol, conversas profundas à beira da Baía de Guanabara e um par de olhos intensos que pareciam esconder mais segredos do que revelavam. Na manhã seguinte, Vitória acordou com o som insistente de seu celular. Ainda sonolenta, tateou a mesinha de cabeceira até encontrar o aparelho. Era Camila, sua melhor amiga e colega de escritório. Vitória, por todos os santos, é você na foto com Tiago Albuquerque. A voz estridente de Camila explodiu do outro lado da linha. O quê? Do que você está falando? Perguntou Vitória, sentando-se na cama subitamente alerta. Está em todos os portais de fofoca. Misteriosa morena acompanha Tiago Albuquerque em tarde no parque. Tem fotos suas sentada no banco com ele, depois entrando no carro. Meu Deus, Vitória, como isso aconteceu? Vitória sentiu o estômago afundar. Os paparazzi do parque haviam sido mais rápidos do que imaginava. Agora sua imagem estaria por toda parte, ligada ao nome de Tiago de maneiras que provavelmente gerariam especulações românticas. Camila, não é nada disso. Foi um encontro casual. Nos esbarramos no parque. E ele te levou para passear em seu carrão de luxo? Interrompeu Camila, sua voz oscilando entre incredulidade e excitação. Vitória Mendes, você tem muito o que me contar. Vitória suspirou, sabendo que seria impossível evitar esta conversa. Podemos nos encontrar para almoçar? Explico tudo pessoalmente. O restaurante escolhido por Camila ficava próximo ao escritório de advocacia onde ambas trabalhavam, um bistrô elegante frequentado por profissionais da área jurídica. Quando Vitória chegou, sua amiga já a aguardava, com um olhar que misturava curiosidade e excitação. Finalmente, exclamou Camila assim que Vitória se sentou. Agora me conta tudo e não ouse omitir nenhum detalhe. Vitória suspirou, ajeitando-se na cadeira. Não tem muito o que contar, Camila. Foi um encontro casual, como já disse. Casual. Camila ergueu uma sobrancelha perfeitamente delineada. Você esbarrou acidentalmente
com um dos homens mais ricos e cobiçados do Brasil e terminou a tarde em seu carro particular? Isso não é casual, Vitória. Isso é destino. Vitória não pôde deixar de sorrir diante do entusiasmo da amiga. Camila sempre fora assim, dramática, passional, vendo romance em cada esquina. Era o oposto de Vitória, que sempre se pautou pela racionalidade. Talvez por isso se complementassem tão bem desde os tempos da faculdade. Não foi bem assim, respondeu Vitória, e então procedeu a contar os eventos do dia anterior em detalhes. O encontro no parque, a conversa despretensiosa, a invasão dos paparazzi, o café na Urca e, por fim, o projeto que Tiago havia mencionado. Camila ouvia tudo com olhos arregalados, ocasionalmente soltando pequenos suspiros ou exclamações de surpresa. Quando Vitória terminou seu relato, a amiga ficou em silêncio por alguns instantes, processando a informação. "Uau", disse finalmente. "Isso é... uau." "Esse é seu comentário jurídico sobre a situação?" provocou Vitória. "Perdão, doutora Mendes, mas algumas situações estão além da análise técnica", rebateu Camila, recuperando-se. "Então ele te ofereceu um trabalho? No projeto de revitalização do parque?" "Não exatamente um trabalho. Ele sugeriu alguns encontros, para discutirmos o projeto em detalhes sem compromisso." "Encontros", repetiu Camila, um sorriso malicioso se formando em seus lábios. "Profissionais", enfatizou Vitória, embora algo dentro dela questionasse se era apenas isso que Tiago tinha em mente. Claro, concordou Camila, sem parecer convencida. "E quando será o próximo encontro profissional?" "Ainda não sei. Ele disse que entraria em contato." Como que invocado pela menção, o celular de Vitória vibrou naquele exato momento. Era uma mensagem de Tiago. "Bom dia, Vitória. Espero que tenha dormido bem. Gostaria de me encontrar. Hoje às 18 horas para continuarmos nossa conversa sobre o projeto. Posso mandar o carro buscá-la no escritório." Vitória sentiu o coração acelerar inexplicavelmente. Mostrou a mensagem para Camila, que quase derrubou sua taça de água com a excitação. "Hoje, ele não perde tempo", exclamou a amiga. "E olha esse T no final. Tão íntimo, tão misterioso." "É só a inicial do nome dele, Camila", respondeu. Vitória rolando os olhos, mas não conseguindo conter um pequeno sorriso. "Vai aceitar, né?" Vitória hesitou. Por um lado, a situação toda parecia surreal demais. Por outro, havia algo no projeto de Tiago que a intrigava genuinamente. Algo que ia além da oportunidade profissional ou da curiosidade sobre o homem por trás do mito. "Acho que sim", respondeu finalmente, digitando uma resposta. "Olá, Tiago. Tudo bem para hoje às 18 horas. Prefiro encontrá-lo diretamente no local que escolher. Pode me passar o endereço? Vê." A resposta veio quase instantaneamente. "Perfeito. Que tal no Instituto Moreira Salles, na Gávea? Há uma exposição interessante em cartaz e poderemos conversar no café depois." "Instituto Moreira Salles", murmurou Vitória. "Interessante escolha." "O que é?" perguntou Camila, tentando espiar a tela do celular. "Nada, só não é o que eu esperaria de um magnata da tecnologia." "E o que você esperaria? Um laboratório futurista cheio de robôs e hologramas?" riu Camila. "Talvez", admitiu Vitória, sorrindo. Ela enviou uma confirmação para Tiago e guardou o celular. "De qualquer forma, é apenas uma conversa sobre o projeto. Nada mais." "Se você diz", respondeu Camila, seu tom deixando claro que pensava exatamente o oposto. O almoço prosseguiu com Camila, bombardeando Vitória com perguntas sobre Tiago, a maioria das quais ela não sabia responder. Quando finalmente retornaram ao escritório, Vitória estava mentalmente exausta, mas também estranhamente animada com o encontro marcado para mais tarde. Antes de mergulhar na pilha de processos que a aguardava, porém, Vitória decidiu fazer a ligação que havia planejado na noite anterior. "Alô, mãe?", disse quando Regina atendeu ao telefone. "Vitória, que surpresa boa. Aconteceu alguma coisa?" "Não, nada grave. Só queria te perguntar uma coisa. Você conhece Tiago Albuquerque?" Um breve silêncio se seguiu à pergunta.
Quando Regina voltou a falar, sua voz tinha um tom cauteloso que Vitória raramente ouvia. Por que a pergunta? Vi uma foto sua com ele em um evento beneficente de alguns anos atrás. Fiquei curiosa. Outro silêncio, este mais longo. Vitória podia praticamente sentir a mãe escolhendo cuidadosamente as palavras. Sim, nos conhecemos brevemente. Eu participei de um projeto educacional que a fundação dele financiou. Por quê? Você o encontrou? Havia algo na voz de Regina que não soava natural, uma tensão subjacente que despertou a curiosidade de Vitória. Sim, por coincidência. Ontem no parque. No Parque do Flamengo? A voz de Regina subiu uma oitava. Sim. Como sabia que foi lá? Eu já apenas presumi. É um lugar popular. A resposta soou fraca até para os ouvidos de Regina. Vitória, querida, tenha cuidado. Pessoas como Tiago Albuquerque vivem em um mundo muito diferente do nosso. O aviso materno, combinado com a evasiva sobre como conhecia Tiago, só fez aumentar a curiosidade de Vitória. Mãe, tem algo que você não está me contando? Nada importante, filha. Apenas mantenha os pés no chão, sim? Tenho que desligar agora, estou entrando em uma reunião. A ligação terminou antes que Vitória pudesse insistir, deixando-a com mais perguntas do que respostas. Regina, sempre tão direta e franca, estava claramente escondendo algo sobre sua conexão com Tiago Albuquerque. As horas seguintes se arrastaram enquanto Vitória tentava se concentrar no trabalho, mas sua mente continuava voltando à conversa estranha, com a mãe e à expectativa do encontro com Tiago. Quando finalmente chegou a hora de sair, ela estava tão nervosa quanto ansiosa. O Instituto Moreira Salles era um oásis de cultura e tranquilidade em meio à agitação da Gávea. Instalado em uma antiga mansão modernista, com jardins exuberantes, projetados por Burle Marx, o espaço abrigava exposições de arte, um acervo fotográfico impressionante, além de um café aconchegante. Vitória chegou alguns minutos antes do horário combinado e decidiu explorar brevemente o lugar. A exposição em cartaz era uma retrospectiva de fotografias do Rio de Janeiro dos anos 1950 e 60, retratando a cidade em um período de transformação acelerada. Fascinante, não é? A voz de Tiago soou próxima ao seu ouvido, fazendo-a se virar surpresa. Como uma cidade pode mudar tanto e ainda manter sua essência? Ele estava diferente do dia anterior, vestindo um blazer casual sobre uma camiseta simples e jeans, parecendo mais relaxado e acessível. Seus olhos percorreram rapidamente a figura de Vitória, que havia optado por um vestido leve após trocar o conjunto formal do trabalho. Você está linda, comentou ele com simplicidade, sem o tom galanteador que ela esperaria de alguém em sua posição. Obrigada, respondeu Vitória, sentindo as bochechas esquentarem ligeiramente. Você também está bem. Eles caminharam lado a lado pela exposição, comentando as fotografias, compartilhando impressões sobre as mudanças na cidade ao longo das décadas. Era surpreendentemente fácil conversar com Tiago. Ele tinha um conhecimento amplo sobre vários assuntos e uma capacidade de ouvir genuinamente as opiniões dela. Após percorrerem toda a exposição, dirigiram-se ao café do Instituto, um espaço elegante com grandes janelas voltadas para os jardins. Sentaram-se em uma mesa mais afastada, onde poderiam conversar com privacidade. Então, começou Tiago após fazerem seus pedidos. O que achou do lugar? É maravilhoso, respondeu Vitória sinceramente. Sempre gostei daqui, mas não venho com tanta frequência quanto gostaria. A vida corrida de advogada não permite muitas pausas culturais? Exatamente. Embora eu tente reservar algum tempo para exposições e leituras. Tiago sorriu, parecendo genuinamente interessado. E o que te fez escolher direito empresarial? Não parece combinar com alguém que aprecia tanto arte e literatura. A pergunta pegou Vitória de surpresa. Era algo que poucos perguntavam, assumindo que sua escolha profissional tinha sido motivada apenas pelas boas perspectivas financeiras da área. É uma longa história, respondeu ela, ponderando quanto revelar. Temos tempo, disse Tiago,
recostando-se na cadeira com uma expressão atenta. Vitória hesitou por um momento, mas algo na genuína curiosidade de Tiago a encorajou. Meu pai era empresário, dono de uma pequena construtora. Quando eu tinha 15 anos, ele perdeu tudo por causa de um contrato mal elaborado e um advogado incompetente. Ver o impacto que isso teve na nossa família me fez querer entender como o sistema funcionava, como proteger pessoas que, como meu pai, não dominavam as complexidades legais do mundo dos negócios. Tiago a observava com uma intensidade que quase a fazia desviar o olhar. E agora você trabalha para o tipo de empresa que poderia ter arruinado seu pai, comentou ele, não como uma acusação, mas como uma observação. Irônico, não é? Vitória sorriu tristemente. Mas tento usar minha posição para garantir que os contratos sejam justos para todas as partes. Nem sempre consigo, claro, mas tento fazer a diferença onde posso. É admirável, respondeu Tiago, seu olhar sincero. Muitas pessoas deixam que as circunstâncias as endureçam. Você transformou sua experiência em um propósito. Vitória sentiu-se estranhamente exposta sob aquele olhar, como se Tiago pudesse ver camadas dela que nem mesmo seus amigos mais próximos conheciam. E você? Perguntou ela, tentando mudar o foco da conversa. Como um físico em formação, acabou se tornando um magnata da tecnologia? Foi a vez de Tiago parecer levemente desconfortável. Também é uma longa história, disse, tomando um gole de seu café. Também temos tempo, devolveu ela, imitando suas palavras anteriores. Tiago sorriu, reconhecendo a jogada. Justo. Bem, como você já sabe, meu pai era professor de física. Ele acreditava profundamente no poder da ciência para transformar o mundo. Quando ele partiu, eu tinha apenas 12 anos, mas já havia herdado dele essa paixão pelo conhecimento. Ele fez uma pausa, parecendo reunir pensamentos dispersos. Entrei na universidade aos 16 anos, determinado a seguir seus passos, mas logo percebi que a academia era lenta demais para o tipo de mudança que eu queria ver no mundo. A tecnologia, por outro lado, permitia uma aplicação mais imediata do conhecimento. E foi assim que nasceu a Tec Brasil? Perguntou Vitória. De certa forma. Comecei com um software simples que desenvolvi no meu quarto de estudante, um algoritmo que otimizava sistemas de energia. Foi um sucesso inesperado e as coisas simplesmente cresceram a partir daí. Havia algo na maneira como Tiago contava sua história que sugeria omissões, detalhes importantes deixados de lado. Vitória, acostumada a interrogar testemunhas, percebeu as lacunas, mas decidiu não pressionar. Pelo menos não agora. E o projeto do parque? Como ele se encaixa na história do gênio da tecnologia? Tiago se inclinou para a frente, seu rosto se iluminando. É minha tentativa de unir os dois mundos que sempre habitei, a tecnologia e a natureza. Meu pai me ensinou a valorizar ambos. O projeto Parque Inteligente não é apenas sobre instalar Wi-Fi e carregadores solares. É sobre usar a tecnologia para reconectar as pessoas com os espaços naturais urbanos. Enquanto ele falava, Vitória podia sentir o entusiasmo genuíno em sua voz. Este não era o discurso ensaiado de um CEO para investidores. Era a paixão de alguém que acreditava sinceramente no potencial transformador de uma ideia. Imagino que as autoridades municipais não estejam facilitando o processo, comentou ela. Essa é a parte complicada, admitiu Tiago. O projeto envolve uma parceria público-privada e há muitos interesses em jogo. Algumas pessoas na prefeitura querem apenas a parte financeira do investimento, sem comprometimento com a visão de longo prazo. E é aí que eu entraria, perguntou Vitória. Exatamente. Preciso de alguém que entenda tanto o lado legal quanto o propósito social do projeto. Alguém que possa traduzir nossa visão para a linguagem da burocracia sem perder sua essência. Vitória considerou a proposta. Era tentador. O projeto parecia alinhado com seus valores pessoais, e a oportunidade de trabalhar em algo que realmente impactaria positivamente a cidade era rara em sua carreira. Tenho algumas ideias sobre como poderíamos estruturar legalmente o projeto, disse finalmente. Mas precisaria entender melhor os
Detalhes técnicos e o escopo exato do que você está propondo. O sorriso de Tiago se alargou. Isso significa que está considerando a proposta? Estou considerando considerar, respondeu ela com um leve sorriso. É um grande passo. Teria que equilibrar com meu trabalho atual, pelo menos inicialmente. Claro, entendo completamente. Não espero uma decisão imediata, garantiu Tiago. Na verdade, gostaria de te mostrar algo amanhã se estiver disponível. Acho que vai ajudar a visualizar melhor o projeto. O que seria? Uma surpresa, respondeu ele com um brilho misterioso nos olhos. Mas prometo que valerá a pena. Antes que Vitória pudesse responder, seu celular vibrou insistentemente. Era sua mãe. Me desculpe, preciso atender, disse ela, afastando-se ligeiramente da mesa. Alô, mãe? Aconteceu alguma coisa? A voz de Regina soava agitada do outro lado da linha. Vitória, acabei de ver as fotos suas com Tiago Albuquerque nos sites de fofoca. Precisamos conversar. É importante. Estou um pouco ocupada agora. Podemos falar mais tarde? Respondeu Vitória, lançando um olhar de desculpas para Tiago, que fingiu educadamente não estar ouvindo. Não, Vitória, você não entende, insistiu Regina, sua voz assumindo um tom urgente que Vitória raramente ouvia. Há coisas sobre Tiago e sobre nossa família que você precisa saber antes de se envolver mais com ele. Vitória sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Que coisas, mãe? Não posso explicar por telefone. Venha jantar em casa hoje. É realmente importante, filha. A seriedade na voz de Regina era inconfundível. Tudo bem, estarei aí por volta das 9, concordou Vitória, agora genuinamente preocupada. Quando voltou à mesa, Tiago a observava com uma expressão curiosa. Está tudo bem? Sim, apenas minha mãe querendo combinar um jantar, respondeu ela, decidindo não mencionar o tom alarmado de Regina ou o fato de que a conversa era sobre ele. Sobre amanhã, que hora seria esse tour misterioso? Podemos nos encontrar às 10 horas da manhã, se estiver bem para você. É sábado. Imagino que não tenha compromissos no escritório? 10 está perfeito, concordou Vitória. Onde nos encontramos? No Parque do Flamengo, onde tudo começou, respondeu Tiago com um sorriso. Na entrada principal. Eles permaneceram no café por mais algum tempo, a conversa fluindo naturalmente para tópicos mais leves. Filmes favoritos, livros marcantes, lugares que sonhavam conhecer. Era surpreendente como, apesar das diferenças evidentes em suas vidas, compartilhavam tantos gostos e visões de mundo. Quando finalmente se despediram, já passava das 8 da noite. Tiago insistiu em chamar um carro para levá-la até a casa da mãe, argumentando que seria mais seguro do que pegar um táxi àquela hora. Vitória, pensando na conversa urgente que a aguardava, aceitou a oferta. O apartamento de Regina Mendes ficava em Botafogo, em um prédio antigo, mas bem conservado. Professora universitária aposentada de literatura brasileira, Regina vivia sozinha desde o divórcio, 15 anos antes. Mantinha o apartamento como um santuário de livros e memórias, e Vitória sempre se sentia reconfortada ao voltar ali. Mas naquela noite, ao tocar a campainha, Vitória sentiu uma apreensão incomum. O que sua mãe teria para revelar sobre Tiago que era tão urgente e importante? Regina abriu a porta com uma expressão tensa que logo se suavizou ao ver a filha. Que bom que veio, disse abraçando-a. Vamos entrar, já preparei o jantar. Mesa estava posta na pequena sala de jantar, com o cuidado habitual de Regina. Pratos simples, mas bem preparados. Uma salada caprichada, peixe grelhado, arroz com brócolis. Comida caseira que trazia memórias de infância para Vitória. Sentaram-se e começaram a comer em silêncio, até que Vitória não aguentou mais. Atenção. Mãe, o que você queria me contar sobre Tiago Albuquerque que é tão importante? Regina pousou os talheres e respirou fundo, como quem se prepara para um mergulho em águas profundas. Vitória, antes de tudo, quero que saiba que sempre tive meus motivos para as decisões que tomei. Nem sempre foram os motivos certos, mas sempre pensei no seu bem-estar. O estômago de Vitória se contraiu com ansiedade. Está me assustando, mãe. Desculpe, não é minha intenção.
Regina tomou um gole de água. A verdade é que eu conheço Tiago Albuquerque muito antes daquele evento beneficente. Na verdade, conheci primeiro o pai dele, Antônio. O professor de física? Sim. Regina sorriu tristemente. Antônio e eu éramos mais que amigos. Vitória. Nos conhecemos quando ambos éramos professores na UFRJ. Eu dava aulas de literatura, ele de física. Tínhamos visões de mundo completamente diferentes, mas talvez por isso mesmo nos atraímos tanto. Vitória ouvia confusa. Isso foi antes de você conhecer o papai? Não, respondeu Regina, olhando diretamente nos olhos da filha. Foi durante meu casamento com seu pai. A revelação caiu como uma bomba. Vitória nunca imaginara a mãe, sempre tão correta e principiada, envolvida em um caso extraconjugal. Foi um período conturbado, continuou Regina. Seu pai estava sempre viajando a trabalho, completamente absorto na construtora. Antônio e eu nos aproximamos trabalhando, em um projeto interdisciplinar na universidade. Uma coisa levou à outra. Por quanto tempo? Perguntou Vitória, ainda processando a informação. Quase 2 anos. Terminamos quando ele sofreu o acidente. Vitória fez um cálculo mental rápido. Isso foi quando eu tinha uns 10 anos, certo? Regina assentiu. Antônio tinha um filho da mesma idade que você, Tiago. Ele era um menino brilhante, extremamente inteligente, mas também sensível. Antônio o adorava, falava dele o tempo todo. Você conheceu Tiago na época? Apenas de longe. Algumas vezes quando Antônio o trazia à universidade. Mas nunca fomos apresentados formalmente. Vitória tentava conectar os pontos da história. Então, o evento beneficente onde você aparece na foto com ele foi a primeira vez que realmente conversamos, confirmou Regina. Ele me reconheceu imediatamente, disse que seu pai tinha fotos minhas, que sabia quem eu era. Conversamos brevemente, foi estranho, mas cordial. E por que você nunca me contou nada disso? Perguntou Vitória, uma nota de mágoa em sua voz. Regina baixou os olhos para o prato, um gesto raro de vulnerabilidade. Não é algo de que me orgulhe, Vitória. Trair seu pai foi o maior erro da minha vida. Depois que Antônio se foi, prometi a mim mesma que enterraria essa parte do meu passado. Ainda assim, é parte da minha história familiar. Tenho o direito de saber, argumentou Vitória. Você tem razão, admitiu Regina. Mas há mais, Vitória. Algo que nem mesmo Tiago sabe. Pelo menos não tenho certeza se seu pai chegou a contar a ele. O coração de Vitória acelerou. O que poderia ser mais impactante do que descobrir que minha mãe teve um caso com o pai do homem que estou conhecendo? Regina tomou outro gole de água, como se buscasse coragem líquida. Lembra-se daquele período em que seu pai ficou meses trabalhando? No Nordeste? Você tinha uns 11 anos. Vagamente. Foi logo antes do colapso da empresa, certo? Exato. Nessa época, Antônio e eu estávamos no auge do nosso envolvimento. Regina fez uma pausa, respirando fundo. Vitória, existe a possibilidade de que Antônio Albuquerque seja seu pai biológico. O mundo pareceu parar por um instante. Vitória sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés, como se estivesse em queda livre num abismo de incertezas. O quê? Foi tudo que conseguiu dizer, sua voz quase inaudível. Nunca tive certeza absoluta, continuou Regina rapidamente. Você já era nascida quando conheci Antônio, mas houve um período em que seu pai e eu estávamos separados, ainda que não oficialmente. Foi quando você tinha cerca de 1 ano. Nós nos reconciliamos depois, mas durante esse tempo, Antônio e eu... Isso é loucura, interrompeu Vitória, levantando-se da mesa. Está me dizendo que passei a vida inteira acreditando que Paulo Mendes era meu pai, quando na verdade poderia ser outra pessoa. Um homem que nunca conheci? Paulo é seu pai, Vitória, afirmou Regina com firmeza. Ele te criou, te amou como filha desde o primeiro dia. Isso é o que realmente importa. Mas biologicamente... Vitória deixou a frase no ar, incapaz de completá-la. Biologicamente não tenho certeza, admitiu Regina. Nunca fizemos um teste de DNA. Seu pai, Paulo, nunca questionou sua paternidade, mas Antônio sempre teve dúvidas. Ele via traços dele em você.
A forma como franzia a testa quando estava concentrada. Seu talento para a matemática, que certamente não veio de mim ou de Paulo. Vitória sentou-se novamente, sentindo-se fisicamente exausta com o peso da revelação. E Tiago, ele sabe disso? Não sei, respondeu Regina honestamente. Antônio e eu discutimos sobre contar a ele algumas vezes, mas nunca chegamos a uma conclusão. E então o acidente aconteceu e a questão ficou sem resolução. O que exatamente você está tentando me dizer com tudo isso, mãe? Que devo me afastar de Tiago porque ele pode ser meu meio-irmão? A ideia era tão absurda que Vitória quase riu apesar da gravidade da situação. Estou dizendo que você precisa saber a verdade antes de se envolver mais com ele, seja profissionalmente ou de outra forma, respondeu Regina, seu olhar firme. Se vocês estiverem desenvolvendo sentimentos um pelo outro... Mãe, por favor... Vitória sentiu o rosto queimar. Mal o conheço. Estamos apenas discutindo um projeto profissional. Bom, já as fotos, Vitória. Vi como você olhava para ele, insistiu Regina suavemente. E se Antônio for realmente seu pai biológico, Tiago é seu meio-irmão. Vocês precisam saber disso antes que algo aconteça. O silêncio caiu pesado entre elas, carregado de décadas de segredos finalmente revelados. Vitória tentava organizar seus pensamentos que pareciam um emaranhado de fios impossíveis de desembaraçar. Como você sugere que eu aborde isso? Perguntou finalmente. Olá, Tiago. Prazer em conhecê-lo. A propósito, existe uma chance de sermos meio-irmãos porque sua mãe teve um caso com meu pai? Regina suspirou, reconhecendo o sarcasmo defensivo da filha. Eu poderia falar com ele primeiro, se você preferir. Não. A resposta de Vitória foi imediata e veemente. Isso... Preciso processar tudo isso antes de decidir como lidar com a situação. Entendo, concordou Regina. Mas não demore muito, filha. Quanto mais profunda for sua conexão com Tiago, mais dolorosa será essa conversa. Vitória terminou o jantar mecanicamente, sua mente a quilômetros de distância. Quando finalmente se despediu da mãe e pegou um táxi para casa, sentia-se como se tivesse envelhecido anos, em apenas algumas horas. Em seu apartamento, Frida a recebeu com o habitual entusiasmo felino, completamente alheia ao turbilhão emocional de sua dona. Vitória alimentou a gata, tomou um banho quente e deitou-se na cama, sabendo que o sono demoraria a chegar. Seu celular vibrou com uma mensagem de Tiago. Espero que tenha chegado bem em casa. Obrigado pelo dia de hoje. Ansioso para amanhã. T. Vitória encarou a mensagem por longos minutos. Deveria cancelar o encontro? Como poderia encarar? Tiago sabendo o que agora sabia, mas por outro lado não havia certeza. Era apenas uma possibilidade, uma sombra do passado que poderia não ter substância. Após muito ponderar, respondeu simplesmente: também agradeço. Até amanhã. V. Decidiu que manteria o encontro. Precisava ver Tiago com esses novos olhos, talvez procurar semelhanças, sinais que pudessem confirmar ou refutar a suspeita de Regina. E talvez, dependendo do que sentisse, encontraria a coragem para abordar o assunto diretamente. O sono, quando finalmente veio, foi agitado e repleto de sonhos confusos, onde rostos se misturavam e identidades se fundiam. Acordou sobressaltada às 7h, com a sensação de não ter descansado nada. Às 10h em ponto, Vitória chegava ao Parque do Flamengo. Optara por um visual simples e confortável. Jeans, camiseta branca e tênis. Seus cabelos cacheados estavam soltos, balançando suavemente com a brisa que vinha da Bahia. Tiago já a esperava na entrada, vestido de forma igualmente casual. Ao seu lado estava uma mulher de meia-idade que Vitória não conhecia. Bom dia, cumprimentou ele com um sorriso, que, para desespero de Vitória, agora parecia estranhamente familiar. Esta é doutora Helena Vasconcelos, bióloga e consultora ambiental do projeto. Prazer em conhecê-la, disse Helena, estendendo a mão. Tiago falou muito bem de você. O prazer é meu, respondeu Vitória automaticamente, ainda tentando processar a presença de uma terceira pessoa.
Por um lado, sentiu alívio por não estar a sós com Tiago após as revelações da noite anterior. Por outro, a presença de Helena indicava que este era, de fato, um encontro estritamente profissional. Helena vai nos mostrar exatamente onde e como planejamos implementar as principais intervenções do projeto, explicou Tiago enquanto começavam a caminhar pelo parque. Ela tem feito um trabalho incrível mapeando a biodiversidade local e identificando áreas prioritárias. Durante a hora seguinte, Helena conduziu-os por diferentes áreas do parque, explicando detalhadamente como a tecnologia seria integrada ao ambiente natural. Sensores discretos monitorariam a qualidade do ar e da água. Sistemas de irrigação inteligentes otimizariam o uso de recursos hídricos. Placas informativas interativas educariam os visitantes sobre a flora e fauna locais. Vitória ouvia atentamente, fazendo perguntas pertinentes e anotando ideias para possíveis estruturas legais que poderiam viabilizar o projeto. A presença de Helena havia criado um ambiente profissional que a permitia temporariamente esquecer o turbilhão emocional da noite anterior. "E aqui", disse Helena, conduzindo-os a uma área mais tranquila do parque, "é onde planejamos o espaço Antônio Albuquerque." O nome atingiu Vitória como um soco no estômago. Ela parou abruptamente, sentindo o sangue fugir de seu rosto. "Está tudo bem?" perguntou Tiago, notando sua súbita palidez. "Sim, apenas o calor", mentiu Vitória, tentando se recompor. "Quem é Antônio Albuquerque?" Embora soubesse perfeitamente a resposta, precisava ouvir Tiago falar sobre ele. Talvez encontrar alguma pista que confirmasse ou negasse a história de Regina. "Meu pai", respondeu Tiago, seu olhar suavizando. "Ele faleceu quando eu era criança, mas foi quem me ensinou a valorizar espaços como este. Era físico, mas tinha uma conexão profunda com a natureza. Costumávamos passar horas neste parque, ele explicando os princípios científicos por trás de cada planta, cada nuvem, cada onda na baía." Havia tanto carinho na voz de Tiago ao falar do pai que Vitória sentiu um nó na garganta. Se a história de Regina fosse verdade, este homem que Tiago reverenciava tanto também era seu pai biológico, um homem que ela nunca conhecera. "O espaço será uma área dedicada à educação ambiental e científica", continuou Helena, alheia ao drama interno de Vitória, "com estações interativas onde crianças e adultos poderão aprender sobre ecologia, física, astronomia, todas as paixões do professor Albuquerque." "Parece maravilhoso", conseguiu dizer Vitória, sua voz ligeiramente trêmula. Tiago a observava com curiosidade, claramente percebendo que algo a havia afetado. "Tenho algumas fotos dele, se quiser ver depois. Ele era um homem extraordinário." "Eu gostaria sim", respondeu Vitória, incerta se estava pronta para ver o rosto do homem que poderia ser seu pai biológico. O tour continuou, com Helena detalhando outros aspectos do projeto. Quando finalmente completaram o circuito e retornaram, a entrada do parque já passava do meio-dia. "Preciso encontrar o arquiteto agora", disse Helena consultando o relógio. "Foi um prazer conhecê-la, Vitória. Espero que se junte à equipe." Após a saída de Helena, um silêncio desconfortável pairou entre Vitória e Tiago. Ela sabia que precisava dizer algo, mas as palavras pareciam presas em sua garganta. "Você gostaria de almoçar?" perguntou Tiago finalmente. "Há um restaurante excelente aqui perto." Vitória hesitou. Parte dela queria fugir, voltar para casa e processar tudo o que havia descoberto. Mas outra parte, talvez mais forte, precisava de respostas, de certezas. "Na verdade", começou ela, reunindo coragem, "gostaria de ver aquelas fotos do seu pai que você mencionou." Algo no tom de sua voz deve ter alertado Tiago de que havia mais nesse pedido do que simples curiosidade. Ele a estudou por um momento antes de responder. "Claro, tenho algumas no meu apartamento. Fica a poucos minutos daqui, em Botafogo." A proximidade entre as residências de Tiago e Regina não passou despercebida para Vitória. Outra coincidência? Ou mais uma conexão em uma teia de relações
que ela apenas começava a desvendar. O apartamento de Tiago ocupava os 2 últimos andares de um edifício moderno com vista para a Bahia. Ao contrário do que Vitória imaginava, não era ostensivo nem excessivamente luxuoso. Certamente era espaçoso e bem decorado, com móveis de design contemporâneo e obras de arte brasileiras nas paredes, mas tinha um ar surpreendentemente acolhedor. Fique à vontade, disse Tiago, conduzindo-a até a ampla sala de estar. Vou buscar as fotos. Enquanto esperava, Vitória percorreu o ambiente com os olhos, notando os detalhes que revelavam a personalidade do dono. Estantes repletas de livros de física, filosofia e literatura brasileira. Um violão no canto da sala, fotografias emolduradas de paisagens naturais, principalmente montanhas e florestas. Tiago retornou minutos depois com um álbum de fotos antigo. Sentou-se ao lado de Vitória no sofá e abriu o álbum com cuidado, como quem manuseia um tesouro. Estas são algumas das poucas lembranças físicas que tenho dele, explicou, sua voz suave. A maioria das fotos se perdeu quando nos mudamos. Após sua partida, Vitória observou as imagens com o coração acelerado. Antônio Albuquerque era um homem alto e magro, com cabelos escuros levemente ondulados e olhos penetrantes. Em quase todas as fotos, estava sorrindo, frequentemente com um jovem Tiago ao seu lado. Havia algo familiar naquele rosto, algo que ressoava em algum lugar profundo de sua memória. Ele era muito parecido com você, comentou ela, notando as semelhanças evidentes entre pai e filho. Todos dizem isso, respondeu Tiago com um sorriso melancólico. Às vezes, quando me olho no espelho, vejo ele olhando de volta para mim. Vitória continuou virando as páginas, até que uma foto em particular fez seu coração quase parar. Era Antônio, mais jovem, com os braços ao redor de uma mulher que ela reconheceu imediatamente. Regina, sua mãe, pelo menos 25 anos mais jovem, mas inconfundível. Essa mulher, disse Vitória, sua voz trêmula. Quem é ela? Tiago observou a foto franzindo levemente a testa. Regina Mendes. Era professora na mesma universidade que meu pai. Eles eram amigos próximos. A forma como ele disse amigos próximos sugeriu a Vitória que Tiago sabia mais sobre a natureza daquela amizade do que deixava transparecer. Regina Mendes, repetiu ela, fingindo não reconhecer o nome. Ela parece feliz. Sim, concordou Tiago, seu olhar perdido na imagem. Meu pai também, acho que eles tinham uma conexão especial. Depois que ele partiu, nunca mais havia até alguns anos atrás, em um evento beneficente. Ela estava lá, muito mais velha, claro, mas ainda com os mesmos olhos expressivos. Tiago fez uma pausa como se decidindo se deveria continuar. Conversamos brevemente. Foi estranho, mas reconfortante de alguma forma, como se uma parte do meu pai ainda estivesse presente através dela. Vitória sentiu a garganta seca. Era agora ou nunca. Tiago, essa mulher na foto, Regina Mendes, é minha mãe. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Tiago ficou imóvel, os olhos fixos em Vitória, como se estivesse processando uma equação particularmente complexa. Sua mãe? Repetiu finalmente, a voz quase um sussurro. Sim. E ontem à noite ela me contou sobre o relacionamento que teve com seu pai. Tiago fechou o álbum lentamente, seus movimentos deliberadamente controlados, como se temesse que qualquer gesto brusco pudesse despedaçar a realidade ao seu redor. Eu sempre soube que eles tiveram um caso, disse ele finalmente. Meu pai nunca escondeu isso de mim, pelo menos não nos últimos anos antes do acidente. Ele amava minha mãe, mas o casamento deles já estava acabado há muito tempo. Regina representava algo diferente para ele, uma conexão intelectual e emocional que ele não encontrava em casa. Ele te contou mais detalhes sobre esse relacionamento? Perguntou Vitória, seu coração martelando contra o peito. Tiago a encarou, uma compreensão súbita iluminando seu olhar. Você sabe, disse, não como uma pergunta, mas como uma constatação. Vitória assentiu lentamente. Minha mãe me contou ontem à noite. Quando viu as fotos nossas nos sites de fofoca,
Achou que precisávamos saber antes que nossa relação evoluísse. Antes que nossa relação evoluísse, repetiu Tiago, um riso sem humor escapando de seus lábios. Ela acha que poderíamos ser meio-irmãos, completou Vitória, a palavra finalmente dita em voz alta. O silêncio caiu novamente entre eles, ainda mais pesado. Tiago levantou-se abruptamente e caminhou até a janela, observando. Já ia com olhos que pareciam não ver nada. Meu pai tinha dúvidas, disse ele finalmente, ainda de costas para Vitória. Nos últimos meses antes do acidente, ele mencionou várias vezes que acreditava ter uma filha que não conhecia. Falava de você, de como Regina descrevia sua inteligência precoce, seu talento para a matemática. Você sabia meu nome? Não. Ele nunca disse seu nome, apenas se referia a filha de Regina. Eu era jovem demais para entender completamente o que aquilo significava. E depois que ele partiu, o assunto nunca mais foi abordado. Minha mãe não sabia dessa suspeita, ou pelo menos nunca comentou comigo. Vitória sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Então, durante todos esses anos, você poderia ter uma meia-irmã em algum lugar do Rio, e eu poderia ter um meio-irmão e nenhum de nós sabia. É irônico, não é? Tiago se virou, seus próprios olhos úmidos. Nos encontramos por acaso, em um parque que era especial para meu pai, provavelmente pelos mesmos motivos que era especial para você, porque ele levava nós dois lá. A realização era avassaladora. Quantas vezes eles poderiam ter se cruzado naquele mesmo parque quando crianças? Quão diferente teria sido a vida de ambos se Antônio não tivesse sofrido o acidente, se a verdade tivesse vindo à tona décadas atrás. O que fazemos agora? Perguntou Vitória, sentindo-se estranhamente calma apesar da turbulência emocional. Tiago retornou ao sofá, sentando-se a uma distância respeitosa. Acho que precisamos ter certeza. Um teste de DNA poderia confirmar se realmente somos meio-irmãos. Se confirmar? Então, teremos que redefinir nossa relação, respondeu ele, escolhendo as palavras com cuidado. Não vou mentir, Vitória. Senti uma conexão com você desde o primeiro momento no parque. Algo que vai além do profissional ou mesmo da amizade. Mas se formos realmente irmãos... Entendo, disse ela, e realmente entendia. Também havia sentido aquela conexão, aquela atração que agora poderia ser explicada de maneira completamente diferente. Não como química romântica, mas como reconhecimento de sangue. Quanto ao projeto, continuou Tiago, tentando encontrar alguma normalidade em meio ao caos emocional. Minha oferta continua de pé, independentemente do resultado. Do teste, você seria um trunfo para a equipe, e o projeto poderia se beneficiar enormemente de sua expertise legal. Vitória considerou a proposta. Trabalhar juntos, independentemente do resultado, seria uma forma de honrar a conexão que haviam estabelecido, fosse ela qual fosse. Aceito, disse finalmente. Vamos fazer o teste, e enquanto isso começamos a trabalhar no projeto. De qualquer forma, estaremos transformando o parque que significa tanto para nós dois, por razões que só agora começamos a entender. Uma semana depois, Vitória e Tiago encontraram-se novamente, desta vez em um banco do Parque do Flamengo, o mesmo onde tudo havia começado. Era fim de tarde, e o sol começava sua descida em direção ao horizonte, tingindo o céu de laranja e rosa. Entre eles, um envelope fechado contendo o resultado do teste de DNA. Nenhum dos dois havia tido coragem de abri-lo sozinho. Pronta? Perguntou Tiago segurando o envelope. Vitória respirou fundo e assentiu. Pronta. Com dedos ligeiramente trêmulos, Tiago abriu o envelope e extraiu o relatório. Leu em silêncio, seu rosto não revelando nada. Depois, estendeu o papel para Vitória. Ela leu rapidamente, procurando a conclusão entre os termos técnicos e porcentagens. Quando finalmente encontrou, sentiu uma onda de emoções contraditórias. Negativo, disse em voz alta, como se precisasse ouvir a palavra para acreditar nela. Não somos meio-irmãos. Não compartilhamos o mesmo pai, confirmou Tiago, sua voz misturando alívio e algo mais complexo. Eles permaneceram em silêncio por alguns momentos, processando a informação e suas implicações.
O teste havia descartado o parentesco biológico, mas não apagava a história que haviam descoberto, nem a conexão que sentiam um pelo outro. "O que isso significa para nós?" perguntou Vitória finalmente. Tiago virou-se para encará-la, seus olhos refletindo a luz dourada do sol poente. "Significa que podemos definir nossa relação sem as limitações que temíamos. Podemos ser amigos, colegas de trabalho, ou algo mais", completou ela, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. "Exatamente", concordou Tiago, retribuindo o sorriso. "Mas acho que devemos ir devagar, conhecer um ao outro verdadeiramente, sem as sombras do passado interferindo." "Concordo plenamente", disse Vitória. "Temos tempo." "É um projeto para desenvolver", acrescentou Tiago, seu entusiasmo pelo parque inteligente retornando. "Falando nisso, tenho uma ideia para o espaço educacional que gostaria de discutir com você." Enquanto conversavam sobre o projeto, o sol continuava sua descida, lançando sombras alongadas pelo parque. Frequentadores passavam por eles, casais de mãos dadas, crianças correndo, idosos caminhando lentamente, cada um vivendo sua própria história, alheios ao drama que acabava de se desenrolar naquele banco. Para Vitória e Tiago, aquele momento marcava não o fim de uma jornada, mas o início de outra. Uma jornada de autodescoberta, de cura e talvez de amor. Não como irmãos, mas como dois indivíduos que o destino havia conectado através de um passado compartilhado e um futuro cheio de possibilidades. E o Parque do Flamengo, testemunha silenciosa desse encontro improvável, continuaria ali, abraçando a cidade com sua beleza natural, pronto para ser transformado e revitalizado por aqueles que agora entendiam seu verdadeiro significado. Meses depois, quando o primeiro módulo do projeto Parque Inteligente foi inaugurado, Vitória e Tiago estavam lado a lado no palco, suas mãos discretamente entrelaçadas longe das vistas do público. Regina estava na primeira fila, seus olhos úmidos de emoção ao ver a filha realizando um trabalho significativo, honrando inadvertidamente a memória de um homem que, mesmo não sendo seu pai biológico, havia impactado profundamente sua vida. Espaço Educacional Antônio Albuquerque não era apenas uma homenagem a um professor que partira cedo demais, mas um símbolo de como o passado, por mais complicado que seja, pode ser transformado em algo belo e significativo para o futuro. E enquanto Tiago discursava sobre a importância da tecnologia a serviço da natureza e da comunidade, Vitória observava o parque ao redor, os visitantes curiosos explorando as novas instalações, as crianças maravilhadas com as estações interativas. Percebeu que, de alguma forma, aquele encontro aparentemente casual em um banco de praça havia sido o início de uma transformação não apenas do parque, mas de sua própria vida. Algumas histórias começam com um simples olá entre estranhos, outras com revelações que abalam os alicerces do que acreditávamos ser. A história de Vitória e Tiago havia começado com ambos e continuaria a se desenrolar página após página como um livro cujo final ainda estava por ser escrito. E o Parque do Flamengo, com sua vista privilegiada para a Baía de Guanabara e o Pão de Açúcar, permaneceria como cenário desse romance que, como a própria cidade do Rio de Janeiro, havia nascido da improvável harmonia entre o natural e o construído, entre o passado e o futuro, entre dois corações que encontraram um no outro, não o que temiam, mas exatamente o que precisavam. Um ano havia se passado desde a inauguração do primeiro módulo do projeto Parque Inteligente. O que começara como um encontro casual em um banco de praça, transformara-se em uma parceria que ia além do profissional. Vitória e Tiago haviam construído, tijolo por tijolo, não apenas um projeto inovador, mas também um relacionamento sólido baseado em respeito mútuo e admiração. Naquela manhã de domingo, o Parque do Flamengo estava especialmente agitado. Famílias inteiras exploravam as novas instalações do Circuito das Águas, a mais recente adição ao projeto, que combinava fontes interativas, sistemas de captação de água da chuva e estações educativas sobre a importância da preservação dos recursos hídricos.
Vitória observava a movimentação de um banco próximo, aguardando Tiago, que havia ido buscar café para ambos. Vestia uma saia leve e uma blusa de algodão, um visual despretensioso que contrastava com os ternos formais que usava em seu escritório de advocacia, onde agora era sócia. Nos últimos meses, ela havia conseguido equilibrar sua carreira corporativa com o trabalho no projeto, criando um modelo jurídico inovador de parceria público-privada que começava a ser estudado por outras cidades brasileiras. Um cappuccino para a arquiteta jurídica do projeto mais comentado do Rio, disse Tiago, aproximando-se com 2 copos e sentando-se ao seu lado. Arquiteta jurídica? Essa é nova, riu Vitória, aceitando a bebida. Obrigada. É a mais pura verdade. Sem sua estrutura legal, este projeto seria apenas um sonho em PowerPoint. Vitória sorriu, tocada pelo reconhecimento. Observou Tiago discretamente enquanto ele tomava um gole de seu café. O ano de trabalho intenso havia deixado algumas marcas nele. Pequenas rugas de expressão ao redor dos olhos, alguns fios grisalhos prematuros nas têmporas, mas também havia trazido uma serenidade que ela não notara quando se conheceram. O gênio inquieto da tecnologia parecia ter encontrado um equilíbrio que há muito buscava. Em que está pensando? Perguntou ele, notando seu olhar contemplativo. Em como as coisas mudaram, em como nós mudamos. Tiago assentiu compreensivo. Para melhor, espero, sem dúvida, confirmou ela, estendendo a mão para entrelaçar seus dedos nos dele. Após o resultado negativo do teste de DNA, eles haviam decidido avançar lentamente em seu relacionamento, concentrando-se primeiro no projeto. Os primeiros meses foram dedicados exclusivamente ao trabalho, com reuniões profissionais e discussões técnicas. Gradualmente, porém, café após café, jantar após jantar, a fronteira entre o profissional e o pessoal começou a se dissolver. Seu primeiro beijo aconteceu 6 meses após o teste, durante a celebração da aprovação final do projeto. Pela prefeitura, foi um momento espontâneo, carregado de emoção e alívio após meses de batalhas burocráticas. A partir dali, o relacionamento floresceu naturalmente, como se finalmente estivessem livres para seguir o curso que o destino havia traçado para eles desde aquele primeiro encontro no banco do parque. Falei com sua mãe ontem, comentou Tiago, interrompendo os pensamentos de Vitória. Ela confirmou que virá a inauguração do memorial na próxima semana. O Memorial Antônio Albuquerque era um espaço contemplativo dentro do parque, dedicado não apenas ao pai de Tiago, mas a todos os educadores que inspiravam jovens a se conectarem com a ciência e a natureza. A ideia havia surgido de Regina, que finalmente encontrara paz com seu passado e via no memorial uma forma de honrar a memória de um homem que, apesar de seus erros, havia deixado um legado importante. Ela está nervosa, admitiu Vitória. Será a primeira vez que falará publicamente sobre ele. A relação entre Regina e Tiago havia evoluído de forma surpreendente ao longo do ano. Inicialmente cautelosos um com o outro, haviam gradualmente construído uma amizade baseada nas memórias compartilhadas de Antônio e no carinho mútuo por Vitória. Regina tornara-se uma espécie de consultora não oficial para o componente educacional do projeto, contribuindo com sua experiência como professora. Ela vai se sair bem, assegurou Tiago. Tem o mesmo dom para palavras que você. Vitória sorriu grata pela sensibilidade de Tiago em relação à sua mãe. Era uma das muitas qualidades que a haviam feito se apaixonar por ele. Sua capacidade de ver além das camadas superficiais, de enxergar o valor nas pessoas independentemente de seus erros passados. Uma brisa suave soprou do mar, trazendo consigo o cheiro característico da Baía de Guanabara. À distância, podiam ver grupos de crianças interagindo com as novas estações digitais que permitiam aprender sobre a fauna marinha local, através de realidade aumentada, uma das inovações tecnológicas que Tiago havia pessoalmente supervisionado. Sabe, o que me ocorreu outro dia? Perguntou ele observando as crianças. Se meu pai estivesse vivo, ficaria absolutamente maravilhado com o que conseguimos fazer aqui. A maneira como integramos tecnologia e natureza
É exatamente o que ele defendia. Em suas aulas. Tenho certeza que sim, concordou Vitória apertando sua mão. E acho que ele ficaria ainda mais feliz ao ver que de alguma forma fomos reunidos por causa dele. Era uma verdade que ambos haviam chegado a aceitar. Apesar da ausência de laços biológicos, Antônio Albuquerque havia sido instrumental em unir seus caminhos. Se não fosse pelo caso com Regina, pelo parque que ele amava tanto e que apresentara a ambos separadamente, talvez nunca tivessem se encontrado. Falando em reunir pessoas, disse Tiago, mudando levemente de posição. Para ficar de frente para Vitória, tenho algo para te perguntar. O tom sério em sua voz fez Vitória se endireitar, subitamente alerta. O que foi? Algum problema com o projeto? Não, nada disso. É algo pessoal. Ele respirou fundo como quem reúne coragem. Nas últimas semanas, tenho pensado muito. Sobre o futuro. Sobre nós. O coração de Vitória acelerou. Eles haviam conversado sobre muitas coisas ao longo do ano, mas o futuro a longo prazo de seu relacionamento raramente era abordado diretamente. Percebi que, em toda a minha vida, nunca me senti tão completo quanto me sinto ao seu lado, continuou Tiago. Seja discutindo detalhes legais de um contrato ou simplesmente caminhando pelo parque, cada momento com você me faz querer milhares mais. Ele tirou uma pequena caixa do bolso e Vitória sentiu o ar fugir de seus pulmões. Não é um pedido. De casamento? Apressou-se a esclarecer, notando sua expressão. Pelo menos não ainda. Acho que ambos concordamos que precisamos de mais tempo antes desse passo. Abriu a caixa, revelando não um anel, mas uma chave. É a chave do meu apartamento, explicou. Ou melhor, a chave de um lugar que espero que possamos transformar em nosso lar. Gostaria que considerasse morar comigo, Vitória. Ela encarou a chave, uma mistura de emoções contraditórias tomando conta de seu peito. A proposta não era inesperada. Eles já passavam a maioria das noites juntos, alternando entre seus apartamentos. Mas havia algo profundamente significativo na formalização desse passo. Tiago, eu... Não precisa responder agora, interrompeu ele gentilmente. É uma decisão importante. Podemos conversar sobre arranjos, espaço, quem fica com qual lado do guarda-roupa. Vitória não conseguiu conter o riso diante da ansiedade dele. Era tão raro ver o confiante CEO da Tech Brasil nervoso. Sim, disse simplesmente. Sim? Tiago pareceu momentaneamente confuso. Sim, quero morar com você. O sorriso que se abriu no rosto dele iluminou o parque inteiro. Sem se importar com os frequentadores ao redor, Tiago inclinou-se e a beijou. Um beijo cheio de promessas e planos para o futuro. Quando se afastaram, Vitória pegou a chave da caixa e a segurou contra a luz do sol. Para nosso lar, disse suavemente. Para nosso lar, repetiu ele, e para todas as histórias que ainda vamos construir juntos. Naquele momento, sentados no mesmo parque onde tudo começara, Vitória soube que haviam completado um ciclo. O destino havia iniciado com um encontro casual. Eles agora continuavam por escolha própria. E enquanto observava as